Shalom, shalom a todos. Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Eu venho aqui falar com vocês por causa desse momento grave. É um momento grave dentro de um momento grave que o nosso país vem vivendo. Hoje, ontem, nós amanhecemos com as notícias dos hospitais em Manaus sofrendo com a falta de oxigênio e de dezenas de pessoas morrendo nos hospitais sufocados. Isso realmente é algo completamente absurdo. Soa mais ou menos como uma pessoa morrer de sede, desidratada, dentro de uma piscina de águas termais. Assim deveria ser um hospital. O hospital deveria ser equipado, no mínimo, com esse equipamento necessário para fazer com que as pessoas não morram sufocadas. Eu recebi essa mensagem da minha esposa ontem, da Arabanita e da Jaque, e ela estava... Eu recebi essa mensagem de noite, tarde da noite, e ela estava me instando a fazer uma campanha através da Sinagoga Sem Fronteiras, e eu espero que hoje, até o final do dia, a gente tenha essa campanha. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tô, assim como muitos brasileiros, já de saco cheio, cansado, enfastiado, enojado com esses políticos podres, vagabundos, que têm politizado todos os assuntos relacionados à saúde no Brasil, principalmente agora nesse período do Covid. Cansado dessas pessoas. E eu quero dizer uma coisa muito importante para vocês. Eu me baseio em informações diretas que eu tenho. Então, por exemplo, eu tenho um amigo no Face que é enfermeiro lá em Manaus. Não tem uma semana, gente, eu tô acompanhando ele desde o início da pandemia. Não tem uma semana que a página dele não parece um obituário onde ele coloca uma ou duas enfermeiras ou enfermeiros ou médicos que morreram por causa do Covid. Eu me lembro que eu conversei com ele no início do Covid e ele me dizia que, inclusive, as roupas, os paramentos dos enfermeiros eram insuficientes para protegê-los. E toda semana eu tô vendo isso, então não venham me dizer que não é tão contagioso assim, que existem outras doenças. O que está acontecendo é gravíssimo. Você imagina o que é uma pessoa que é um profissional da saúde, que sonhou com salvar vidas, que estudou para salvar vidas, que trabalha de manhã até tarde da noite para salvar vidas, ter a sua vida jogada, como se não fosse importante. E a gente começa a ver uma quantidade enorme de profissionais da saúde, inclusive, morrendo porque algum vagabundo, com certeza, algum governante vagabundo não está se colocando na frente da sua tropa, do seu batalhão nesse momento. Eu quero dizer mais uma coisa muito importante para vocês. Nós precisamos ficar indignados. Nós, brasileiros, há muito tempo perdemos a capacidade de nos indignar. Em geral, quem consegue fazer o povo manifestar indignação são movimentos políticos, quase sempre com interesses mesquinhos e escusos de indivíduos que estão por trás desses movimentos, que após conquistarem o seu lugar no poder, se esquecem de todas as suas pautas. A partir do momento que a gente começa a ver tantas pessoas morrendo, tantos profissionais de saúde inclusive, e a gente não se revolta, a gente está assumindo uma parte na culpa pela tragédia. Eu vou ler aqui um versículo da Torá que me chama muito a atenção, muito a atenção. Êxodo 2, 23, prestem atenção, está escrito assim: E aconteceu depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel clamaram, gritaram, por causa da escravidão.
E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão, e então Deus atendeu o pedido deles. O que me chama muito a atenção nessa passagem? Sabe o que é? É que já tinha passado o período em que o povo tinha sido escravizado. Já tinha passado também o período em que as parteiras tinham sido ordenadas a matarem os bebês que elas fossem ajudar a parir. Já tinha passado o período no qual o faraó tinha mandado jogar os bebês no rio. E só agora, tô falando em Êxodo 2:23, só agora o povo gritou. E o Eterno, de acordo com as Escrituras, ele só começou a salvar o povo depois que o povo gritou. E o que a Torá está mostrando pra gente aqui é que existe algo detestável no ser humano. O ser humano se acostuma. O ser humano se acostuma com lixo. O ser humano se acostuma com a sujeira. O ser humano se acostuma a ser injustiçado, explorado. E nós, brasileiros, nos acostumamos a tudo isso. E estamos nos acostumando a situações como essa que está acontecendo agora em Manaus. Porque, desde o início dessa crise, as pessoas se acostumaram a ver um obituário cheio de profissionais da saúde que, por falta de cuidado daqueles que deveriam cuidar deles, têm morrido às pencas, às dúzias. Existe um outro versículo, e eu gostaria de ver agora os líderes religiosos, que estão sempre falando de milagres, que estão sempre falando de Deus, que estão sempre falando com suas multidões. Eu gostaria de ver esses líderes religiosos, independente da denominação, ao invés de ficarem falando de fazer milagres contestáveis, questionáveis, porque a grande pergunta é onde é que eles estão nesse momento fazendo os milagres para salvarem os seus fiéis, que estão morrendo às pencas também. Eu gostaria de ver eles fazendo o milagre de mobilizar os seus fiéis para que eles ajudem essas pessoas que estão passando necessidade. Eu vou ler um versículo para vocês aqui, Levítico 19:16. Querem falar de Deus? Não fiquem falando só das benesses que Deus pode dar para a vida particular da pessoa. Porque isso é falsidade, isso é egoísmo. Esses líderes religiosos falsos que têm inundado de sujeira os corações de milhões de brasileiros, eles estão inventando uma religiosidade falsa, cujo foco são as vantagens do indivíduo. Meu filho, você vai ficar rico, você vai ser próspero, você vai ter um apartamento na praia, você vai ter um carro importado. Não é isso que está nas escrituras, é uma religião falsa que tem inundado o Brasil. Eu quero ver esses líderes religiosos prestarem atenção aqui, ó, Levítico 19:16. O que está escrito ali? Lo ta'amod al dam re'echa, ani Adonai. E está traduzido errado. É claro que está traduzido errado. Porque a gente precisa tirar a responsabilidade, a autonomia, a atitude do povo. A gente precisa transformar o povo num povo passivo, estúpido, manipulável, que fica quieto perante as injustiças, que vai feito a ovelha para a morte. O que está escrito nesse versículo? Não fique passivo perante o sangue do teu próximo. O que significa isso? Significa que na hora que você está vendo o seu próximo sangrando na rua, você não pode ficar parado, filmando, olhando, rindo. Não estamos falando daquelas pessoas que quando vem alguém que está falando que vai pular de um prédio, ficam gritando pula, pula. Não estamos, isso aí é o lixo do lixo do lixo. Isso aqui é a escória da escória. A gente está falando das pessoas que ficam paradas, passivas, perante o que está acontecendo agora em Manaus, por exemplo, e no Brasil inteiro, e não só em relação ao Covid, mas é que essa questão do Covid está escancarando a sujeira, o nojo, o asco, a podridão desses governantes, que não tem uma posição firme, que não tem uma posição realmente de pessoas preocupadas, de pessoas ativas. Eu digo pra vocês, como é que se comporta um pai
Prestem atenção vocês que são fãs de políticos, que colocam os políticos como se fossem pessoas perfeitas, semideuses. Como é que se comporta um pai e uma mãe quando seu filho está na UTI? Digam pra mim. Eles ficam o tempo inteiro colados no celular. Eles ficam o tempo inteiro procurando ajuda aqui e ali. Eles ficam o dia inteiro procurando pessoas que possam fazer transfusão de sangue. Se for pessoas, por exemplo, que precisam de transplante de medula óssea, eles vão estar o dia inteiro procurando alguma ajuda para os seus filhos. E é assim que deveriam ser os políticos. Mas eles estão muito mais preocupados em se afirmar, em falar que o outro está errado, que eu sou bom, que eu tenho a solução. E o povo burro, fica seguindo um e outro, como se fosse um jogo de futebol torcendo por eles. Mas a gente tem que olhar para a nossa realidade. Eu tô cansado de ver postagens, por exemplo, elogiando o que está acontecendo realmente de maravilhoso em Israel. Israel está vacinando, já chegou em 2 milhões de pessoas. E são 2 doses da vacina para um país de 9 milhões de pessoas. Está havendo uma mobilização. Agora, por outro lado, eu estou no Brasil. Eu não consigo ficar batendo palmas para o que está acontecendo ali, por mais que isso me deixe feliz e orgulhoso, enquanto eu estou vendo o absurdo aqui. Cadê a vacina aqui? Onde que tá? Não tem seringa? Não... Gente, que loucura é essa? Eu tenho que estar acordado dia e noite. Se o meu filho, Deus me livre, tá na UTI. Se não tem seringa, eu vou sair correndo para conseguir. Eu vou sair correndo para pedir. Não é possível. Eu digo para vocês, eu vou falar o versículo. O Estado de Israel mobilizou o serviço secreto. Mobilizou as suas melhores forças para vacinar a sua população, para obter vacina para a sua população. E aqui, esses governantes ridículos, eu falo de todos, absolutamente todos, estão se aproveitando do momento para se promover, e um monte de gente tosca batendo palmas para esse ou para aquele, como se fosse um time de futebol. Só que aqui só tem gol contra, gente. Só tem gol contra. Levítico 19:16, eu vou dizer como é que está traduzido. Não te porás contra o sangue do teu próximo. Que lixo de tradução, mais uma tradução horrorosa. Não te porás contra. O que diz a tradução? Não ataque o teu próximo. Lixo de tradução proposital que foi feita para transformar as pessoas em passivas. Que é exatamente a cultura espiritual que a gente está tendo no Brasil. Pessoas focadas somente em obter benesses para si mesmas e líderes religiosos que, eu não acredito em Satanás, mas que se acreditasse eu diria são satânicos, não são de Deus. Porque ficam alimentando o egoísmo dos indivíduos, ao invés de falar para as pessoas, não fique passivo perante o teu próximo quando ele está sangrando. Agora eu vou ler aqui um trecho da lei judaica. Maimônides diz o seguinte: Kol ayachol leatzil, velo itzil. Todo aquele que pode salvar e não salvou. O assassino não é somente aquele que vai lá e dá o tiro. O assassino não é somente aquele político vagabundo, corrupto, que rouba o dinheiro da saúde, que rouba o dinheiro da educação. Não, o assassino também é aquele que fica parado, calado perante essa corrupção toda, perante essa violência toda. E infelizmente uma grande parte do povo brasileiro que está com seu coração sedado, infelizmente, se não despertar, poderá ser rotulada de assassina por compactuar com essa violência toda. Prestem bem atenção. Todo aquele que pode salvar e não salvou, transgrediu a proibição de ficar parado perante o próximo sangrando. Vechen aroe et havero tove abayam, a mesma coisa. Aquele que vê o seu colega, que vê o próximo. Pode ser um desconhecido também, se afogando no mar. E não salvou ele. Ele é um assassino. Ele é um assassino. Líderes religiosos, vocês que falam para grandes multidões.
Vocês que ficam prometendo para as pessoas benesses, carros importados, apartamento no litoral, apartamento em Miami, prosperidade. Seus vagabundos, seus cretinos. Isso não é a lei de Deus, isso é a lei do capeta. Isso é a lei do egoísmo e está na hora do povo brasileiro se libertar desse egoísmo e compreender que a verdadeira lei de Deus nos dá atitude e cobra de nós atitude. E ele segue dizendo aqui, Olistim Baim Alav. Quando uma pessoa vê um ladrão vindo contra o outro, tá lá o ladrão, vai matar ele, e você fica parado, e você não faz nada, você não chama a polícia, você não atua, você é um assassino também. O que está acontecendo? Conversei com os nossos amigos da sinagoga, da nossa comunidade lá em Manaus, Sherit Israel. Conversei com eles agora. O que me disseram? Tem vagabundos, oportunistas, vampiros, superfaturando oxigênio ali para ganhar dinheiro. Gente ruim da pior espécie. Assassinos, piores do que assassinos. Porque lucram, porque ludibriam. Isso está acontecendo ali agora. E eu tô aqui para desabafar mesmo, porque eu estou cansado. Eu tô cansado. Eu quero fazer uma campanha, mas eu me pergunto. Eu realmente me pergunto. Será que a gente não deveria pegar, de modo figurado, é claro, os governadores, prefeitos, presidentes, todo mundo, deputados, senadores, vereadores, pelo colarinho e dizer para eles, seus vagabundos, atuem vocês? Porque a gente já tá pagando imposto demais, seus lixos. Não. Eu estou ofendendo o lixo. Lixo é reciclável. Infelizmente, muitos desses senhores aí, pelo jeito, nem recicláveis são. E nós temos, depois de tanto imposto que a gente paga, a gente tem que ir novamente nas redes sociais e falar para as pessoas, vamos tirar dinheiro do nosso bolso, com tantas pessoas hoje desempregadas. Que loucura é essa? E eu digo mais. Olha lá, vive em Manaus, está horrível aqui, gente morrendo. Eu não estou acreditando em mídia, eu tenho nojo da mídia, da grande mídia. Eu tô vendo a timeline, a linha do tempo dos meus amigos, enfermeiros em Manaus. E toda semana morreu enfermeiro, morreu médico, morreu enfermeiro, morreu médico. Gente jovem, num trabalho heróico. Se eu não fico indignado com isso, eu estou me incluindo dentro da lista dos assassinos. Aí eu me pergunto, aí a pessoa vai lá e ele fala, eu quero fazer uma mitzvah, eu quero fazer uma boa ação. Quero fazer uma boa ação, o que eu vou fazer? Eu vou comprar, eu vou pegar os cilindros vazios lá do hospital, e eu vou levar lá para a casa do Chico, que ele tem lá oxigênio, e vou encher e vou trazer de volta para o hospital. Quem falou que isso vai dar certo? Quem falou que o dinheiro, que o esforço empenhado por essa pessoa não vai dar errado? Talvez porque a forma como foi colocado o gás dentro daquele cilindro não era adequada, entrou o ar ambiente, isso pode fazer mal para o paciente? Será que nós precisamos arcar também com os riscos de uma operação mal feita? Será que tudo isso não deveria estar sendo feito pelos governantes e povo estúpido? Me desculpem. Não todos, mas grande parte. Por que ficar votando nessas pessoas sempre? Que loucura é essa? O que estão ganhando? Estão ganhando um sanduíche? Estão ganhando uma cesta básica para votar? Que loucura é essa? Isso começa com o próprio povo. Isso é uma grande loucura, gente. É um grande absurdo. E agora o que a gente vai fazer? O que eu vou fazer? Eu vou. A minha esposa me ligou ontem, meia-noite, 1h da manhã, falou... Alta moda... De verdade, eu nem sabia. Ela me falou... Alta moda aldamreecha. Não fique parado perante o sangue do teu próximo. E agora eu estou conversando com os irmãos de Manaus. E eu quero ver o que fazer. Eu espero até o fim do dia conseguir algum canal para poder contribuir. Vou abrir uma campanha da Sinagoga Sem Fronteiras. Eu realmente espero participar disso, ajudando
e não ficando calado. Mas mais do que isso, eu quero chamar a atenção de vocês que ficam ouvindo pregações abjetas, asquerosas, se utilizando das escrituras sagradas para aumentar o egoísmo do indivíduo, para colocar Deus como se fosse um servo do indivíduo. Deus está ali para te fazer ter um carro importado. Deus está ali para te fazer ter um apartamento em Miami. Deus está ali para te fazer ser um empresário. Que estupidez, isso aqui é satânico, isso aqui é diabólico, gente. Abandonem essa visão estúpida. Abandonem essa tradução nojenta que está aqui. O que está escrito? Não te porás contra o sangue do teu próximo. Não é isso que está dizendo. Está dizendo para você agir quando vê o teu próximo sangrando. E vou dizer mais para vocês. Seja quem for o seu político de estimação, se você tiver. Eu não tenho nenhum. De estimação nenhum. Eu olho as atitudes. Agora eu pergunto para vocês. Esse político, essa pessoa, essas pessoas... Sejam presidente, governadores, prefeitos, deputados, vereadores, secretários. Essas pessoas que estão com essa responsabilidade toda sobre os ombros, que assumiram essa responsabilidade sobre os ombros, eles estão tratando do povo como um pai, uma mãe tratam do filho quando está em perigo? Eu respondo para vocês, não. Então eu digo para vocês, a qualidade que nós devemos procurar em lideranças políticas, inclusive, é a qualidade de pessoas que se importam de coração, que se mobilizam completamente e que ajudam a mobilizar os demais em prol da vida. Eu digo de novo, não acredito na grande mídia, não acredito na ONU, não acredito na Unesco, nada disso aí. Mas eu estou acompanhando desde o início dessa pandemia. Eu não vou dar o nome desse irmão meu lá de Manaus. Toda semana um enfermeiro, uma enfermeira, um médico, uma médica morrem. Pessoas jovens, pessoas que estão dedicando as suas vidas para salvar vidas. E lá no início o que eu fiquei sabendo é que a proteção que eles tinham era mínima. Isso é nojento, isso é um absurdo. Até o fim do dia... Olha lá, moramos aqui em Manaus e estamos com medo. Vou dizer mais uma coisa. Podem ficar com raivinha, podem ficar. Quanta gente em Manaus também, quanta gente a gente viu aí na televisão lá atrás, nos botecos, no momento em que a coisa estava se espalhando, bebendo a cervejinha, fazendo happy hour, a night, não sei o que, tocando música, bebendo e fumando. Se expondo. Quanta gente? Muita gente também. Então, infelizmente, tem muita gente do povo também que é culpada dessa porcaria toda. E depois fica reclamando. E são assassinos. Esses são assassinos. E os governantes que dão mau exemplo também são assassinos. Porque a partir do momento que essa pessoa pegou lá no boteco porque ela não se cuidou, e aí depois ela passou para o idoso, passou para sua esposa, é assassino. E é esse tipo de discurso que o líder religioso tem que fazer aqui no Brasil. E parar com essa safadeza, essa vagabundagem diabólica, satânica, pessoas que servem o Satanás no qual elas acreditam. É isso que elas servem. Servem o lado obscuro, servem as trevas, servem o egoísmo. E se aproveitam da ingenuidade, mas também do egoísmo do povo. Porque pessoas que buscam Deus para ter carro importado, para ter apartamento em Miami, para virar empresário, é gente que não entendeu nada de Deus. Porque a verdadeira riqueza começa aqui. A verdadeira riqueza ilumina o nosso coração, ilumina a nossa face. A verdadeira riqueza tem a ver com amor, tem a ver com a preocupação com o próximo, com a evolução do indivíduo, com a evolução da sociedade, o que automaticamente traz uma prosperidade. Mas não é uma prosperidade materialista, é uma prosperidade equilibrada. Não é uma prosperidade focada no carro blindado de último ano. É uma prosperidade que faz com que a pessoa não precise do carro do último ano para se sentir bem. O povo brasileiro precisa acordar. E eu digo mais.
todo aquele que está passivo perante essa situação e outras está muito próximo de ser considerado um assassino. Porque, como diz o versículo, no original, não essa tradução que foi formatada para formar um rebanho de pessoas passíveis e manipuláveis e estúpidas. Não te porás contra o sol. Eu não estou fazendo nada de mal, então eu sou bom. A banana para você. O que está escrito é outra coisa. Deixa eu ver. Olha lá, presta atenção aqui o que está escrito. Minha sobrinha e o marido são enfermeiros da linha de frente em Manaus. Ontem falei com ela, vou te contar. Andréia. Uma situação lastimável. Em cada plantão dela morre 10, 15 asfixiado. É de chorar. É de chorar. E de quem é a culpa disso? Dos burros. Desculpa, eu vou falar mesmo. Eu sei que minha mulher vai falar, por que você falou? Eu vou falar, burros, estúpidos, assassinos que votam nesses mesmos políticos. É isso. Vou dar um passo adiante, vou dizer, quem vota nesses políticos, sabendo que eles são corruptos, sabendo que eles não se preocupam com o povo, como um pai e uma mãe deveriam se preocupar com os filhos numa UTI, são cúmplices desse assassinato. É isso que o povo brasileiro tem que ouvir. Tem que ter vergonha na cara, tem que começar a ter vergonha na cara, tem que colocar o dedo na ferida. O líder religioso não está aí para ficar fazendo rodízio para pessoa, um carro importado para você, uma roupa de marca para você, uma viagem para Miami para você, uma viagem para Disney, apartamento na cobertura. Não. Toda a mensagem das escrituras sagradas é em função de uma sociedade justa e fraterna. Eu falo para vocês, 99% da pregação religiosa no Brasil não é de Deus. Ponto final. Ponto final. De Deus é avaliar as coisas com responsabilidade. De Deus é se preocupar com a vida do próximo. De Deus é ter atitude. Não adianta eu fazer um post. Um post. Vamos fazer agora. Vamos pensar com amor em Manaus. Não adianta nada. Tem que ter ação concreta. E uma das ações concretas é jogar esses governantes irresponsáveis no lodo, no mínimo do esquecimento. E de preferência, na vergonha por tudo que eles têm deixado de fazer pela população. Eu vou terminar essa mensagem aqui dizendo para vocês que eu estou esperando por algum direcionamento bom. Eu quero ter certeza de alguma instituição que vá fazer o trabalho correto, que vai fazer com que essa doação, por mais humilde que seja, chegue no lugar correto, ajude as pessoas a pelo menos a respirar. E outra coisa eu quero falar importante também. Eu não sei mesmo, eu tô desligado dessas coisas. Graças a Deus, esses 2 dias eu falei, não vou ver notícia. Só que eu ouvi dizer que tem os cantores aí, artistas que estão fazendo campanha. E vou dizer pra vocês uma coisa, meus amigos, se é cantor que rebola, se é cantor que vai pro chão, que vai pro teto, que sobe pela parede, não me importa. Quem tá fazendo bem nessa hora tem que ser aplaudido, tá de parabéns. Inclusive, tem muita gente que fica dando lição de moral, falando, não, porque aquele lá não é de Deus, aquele ali não é de Deus. Eu não concordo com essa coisa de ficar subindo na parede e no teto, também não concordo, vai pra baixo, não concordo. Agora, eu prefiro 10 milhões de vezes, nesse momento, a ajuda dessas pessoas, do que o silêncio vergonhoso desses líderes religiosos que ficam dando lição de moral em todo mundo, só que quando chega a hora H de agir, simplesmente desaparecem. E também da estupidez do seu público, que não percebe que a gente não tem que prestar atenção somente nas pessoas quando elas falam. Quando é que a gente tem que prestar atenção nas pessoas? Me digam. Me digam.
Vocês que são inteligentes. É só quando a pessoa fala que a gente tem que prestar atenção? Deixa eu ver quem vai escrever aqui. Deixa eu ver. No que a gente tem que prestar atenção? Eu vou dar uma dica pra vocês, que tá difícil. Tem 2 tipos de fala que a gente tem que prestar atenção num líder. O João Carlos está falando nas atitudes. Tá certo, João, mas eu perguntei sobre a fala. Que fala que a gente tem que prestar atenção? Não, eu tô falando da fala. Que fala? Eu vou dizer pra vocês, ninguém pegou, eu vou dizer pra vocês. Isso aqui é essencial. A gente tem que prestar atenção não somente no que alguém fala, mas também naquilo que ele deixa de falar. A fala é algo que diz algo, mas o silêncio também diz muito. Me espanta. Muitas vezes o silêncio é muito mais ensurdecedor do que um grito. Eu pergunto pra vocês, cadê aqueles líderes religiosos todos? De todas as denominações eu falo. Que ficam falando de Deus toda hora, porque é Deus. Deus é amor. Ele se preocupar com o próximo. Eu vou te ensinar. E não sei. Cadê? Cadê? Por que toda vez que acontece uma situação dessa, a gente fica uma voz quase que solitária no deserto? Por quê? E por que o povo continua seguindo esses pastores cegos? Por quê? Onde eles estão? Bom, meus queridos, eu posso ficar aqui esbravejando, xingando, gritando, horas e horas, com o intuito de abrir os ouvidos de vocês, abrir o coração de vocês. Só que eu tenho mais o que fazer, entendeu? Tenho mais o que fazer. E o que eu vou fazer agora, inclusive conto com vocês, é esperar por uma orientação. Eu quero saber alguma orientação correta. Eu não quero fazer... Gente, eu não vou brincar com o dinheiro dos outros. Eu não vou brincar com o dinheiro dos outros. Vou fazer campanha. Gente, vamos doar. Ó, é pro Pix esse, pro Pix aquele. Vai chegar, vai ser pra pessoa com a maior boa vontade que tem. Maior boa vontade. E aí o que vai acontecer? O caba vai comprar um monte de gás que vão falar, esse aqui não presta, esse aqui não prestou. Tem que ter eficácia, tem que ter honestidade, tem que ter agilidade. Eu fico com receio, não vou brincar com o dinheiro dos outros. Então, conto com vocês. Quem aqui puder averiguar, principalmente o pessoal de Manaus, puder averiguar um canal coerente, um canal eficiente, um canal confiável, me avisa que a gente vai fazer a campanha hoje mesmo, ok? Porque fora disso aqui, não há lei de Deus. Há oportunismo e vampirismo, e o povo brasileiro tem que acordar. E tem que parar de ser cúmplice de assassino. Porque quem vota nesses bandidos de novo é cúmplice de assassinato. Quem tá parado perante o sangue do seu próximo é cúmplice de assassinato. Ser bom não significa não ser mal. Eu quero desligar e toda hora vem alguma ideia importante. Tem gente que fala, eu sou bom. Ou você é bom, por que você é bom? Ah, porque eu não roubo, porque eu não mato. Você não é bom. Você é simplesmente não mal. Não mal. Bom você não é. Você não é bom, não. A minha mãe falou, cara, a sua mãe é... Então precisa estudar a definição das palavras. Bom é aquela pessoa que faz o bem. E tá faltando isso. Tem gente maravilhosa no Brasil. Tem líderes maravilhosos. Tem gente boa. Mas a grande maioria confundiu. Foi ensinada que ser bom é não fazer o mal. Tá errado. Um abraço. Não. Daniel Maciel, me desculpe, eu não gosto desse discurso, não. Confie no senhor que dará tudo certo. Desculpe, isso aqui não. Aqui não. Não. Esse é o discurso distorcido que está disperso pelo Brasil. Confie no senhor que dará... Não.
Não, desculpe, meu irmão. Eu gosto de você, na verdade eu não sei quem você é, mas eu gosto de você. E eu sei que a sua intenção foi boa. Não, não tem nada de federação. Ah, não. A gente não pergunta nada, Saad. Sabe por quê? Porque o silêncio diz muito, amigão. Entendeu? Se não falaram, isso pra mim é um discurso grande. Vamos lá, vou voltar com essa história. Confia no... Não. O Eterno nos deu preceitos pra gente agir. Essa ideia de confia no Senhor que dará tudo certo é do capeta. É do capeta, que eu não acredito em capeta nenhum. Mas pra quem acredita, é do capeta. O Senhor colocou a confiança dele em você, em mim. Eu quero ver na hora que a pessoa vai falar assim, eu quero um prato de comida. O que você vai falar pra pessoa? Confia no Senhor? É isso que você vai falar pra pessoa? Confia no Senhor? Vai chegar a velhinha lá precisando do remédio. Eu preciso do remédio. Confie no Senhor? Eu quero ver na hora que o teu patrão não te pagar o salário e ele te responder, confie no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Ó, tá vendo lá? Ai, que coisa horrorosa. Vamos ver. Só Deus é bom, homem nenhum é bom. Essa doutrina é diabólica que você tá falando aqui, meu amigo. Desculpe, eu falo como teu irmão, de verdade, que te ama. Só Deus é bom, homem nenhum é bom. Isso aqui é uma heresia das piores. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. O homem tem o bem e o homem tem o mal. Na hora que o homem faz o bem, ele é bom. E quem nega isso está negando a capacidade de Deus de criar um ser bom. E quando o homem erra, meu querido Daniel, tire essa doutrina asquerosa da sua cabeça. Essa doutrina que tem jogado o povo brasileiro para baixo. Que tem feito com que o povo brasileiro não se mexa. Sabe por quê? Eu vou dizer por quê. Porque os líderes religiosos, os líderes das trevas, ensinaram pro povo brasileiro que ele não é bom. Aí a pessoa já fala, bom, se eu não sou bom, eu não vou fazer o bem, eu só vou desejar, eu só vou pedir pra Deus. Então, essa sua própria atitude também é má. Porque tá terceirizando, porque não tá assumindo a responsabilidade que Deus deu pra você. E eu vou terminar falando isso, se Deus nos ordenou fazer o bem, se Deus nos ordenou ajudar o próximo, se Deus nos ordenou a estender a mão para os carentes, se Deus nos ordenou a amar o próximo como a nós mesmos, é porque nós temos amor. E se nós temos amor, nós sim somos bons. Podemos errar, mas errar não significa ser mal, errar significa não ser perfeito. Perfeito só Deus. Um abraço pra vocês, eu volto qualquer hora aí com a notícia dessa campanha, tá bom? E vamos mudar esse HD, porque é esse tipo de ideia que distorceu as escrituras, que tirou toda a responsabilidade, tirou toda a autonomia do indivíduo, falando, você é ruim, não faça nada, você é... E a pessoa fica lá sossegada, eu sou ruim mesmo, eu não vou fazer nada porque eu sou ruim. Ruim é esse discurso, seja bom, seja o melhor que você pode ser. Perfeito só Deus, mas você pode ser 70% ao invés de 5%. Um beijo pra vocês e vamos orar pelo povo de Manaus, mas principalmente agir. Abraço e qualquer hora eu volto aqui com alguma notícia sobre a campanha. Muito obrigado.